Você tem a sua Bíblia, pode abri-la no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, o verso 22 e o verso 23. 1 Coríntios, no capítulo 7, o verso 22 e o verso 23. Nós vamos começar a conceituar a questão da liberdade e da escravidão. E a Bíblia fala a esse respeito. 1 Coríntios 7, 22 e 23 diz assim: Pois o que é chamado pelo Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, escravo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço. O que nós encontramos aqui é um jogo de palavras do apóstolo Paulo. Aquele que é escravo, escravo do pecado, da maldade, do egoísmo, do orgulho, da presunção, aquele que é escravo do seu temperamento, escravo das suas manias, das suas doenças, dos seus vícios, esse, quando encontra Jesus, se liberta, se torna livre. No entanto, aquele que é livre, que vive uma vida dissoluta, que não tem limites, que não tem censura, que vive a vida que quer, do jeito que quer, que fala do jeito que quer, que estabelece os seus próprios conceitos, a sua própria moral, esse indivíduo, quando encontra Cristo, ele se torna escravo. É um jogo de palavras. Agora, que direito Jesus tem de nos escravizar ou de nos libertar? E aí o verso 23 explica: porque nós fomos comprados, nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Cristo. Ele comprou você, você não é dono do seu nariz como você pensa, você foi adquirido, você é propriedade de alguém, propriedade do seu Criador, e por isso Ele escraviza e Ele liberta. Ele liberta quem precisa ser liberto, e Ele escraviza quem precisa se escravizar. Agora, a escravidão de Cristo é a liberdade, é a contradição dos conceitos da palavra humana, que tenta traduzir um Deus que quer o melhor para você e por você. Às vezes a gente pensa que liberdade é fazer o que a gente quer. Querido, liberdade não é isso, nunca foi. Porque Deus nos deu liberdade, mas Ele deu a censura dessa árvore, do fruto, do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão comer. Isso é censura. Querido, não existe possibilidade de vivermos em um mundo mau como esse sem censura. Qual é o pai que não censura o filho? Qual é o colega que estabelece a sua amizade e não estabelece os limites? É impossível vivermos em sociedade sem censura, sem limites, sem leis, sem regras. Todos nós já entendemos que é impossível uma sociedade se basear na anarquia. Não existe possibilidade de você formar, na prática, uma sociedade alternativa, como muitos queriam na década de 60, apresentando apenas a existência como referência, sem limites para ninguém. Você precisa pôr limites. Agora, a gente não põe limites apenas para vivermos em sociedade. Nós colocamos limites em nós. Nós precisamos colocar limites em tudo, na nossa alimentação, no nosso vestuário, na nossa maneira de agir, de viver. E quando a gente traz isso para o mundo religioso, a gente começa a se aprofundar um pouco mais. Eu não sei se você sabe, mas agora o IBGE detectou uma nova classe de pseudo-religiosos, porque agora existem os evangélicos, que são os evangélicos não praticantes. Já ouviu falar disso? Evangélicos não praticantes. Já conseguiu detectar? Porque você conhece aquela história, né? Você sabe. Eu sou católico não praticante. Você não é católico coisa nenhuma. Não, mas eu sou católico e eu não vou na igreja. Então você não é católico. O católico é aquele que vai na igreja, aquele que é devoto de algum santo, é aquele que reverencia, venera o Papa. Isso é um católico.
genuíno, católico, apostólico, romano. Ah, não, eu sou católico, mas eu sou católico, mas não para... Então você não é católico. E a mesma coisa serve para protestantes, para evangélicos. Não existe o evangélico não praticante. Eu sou adventista não praticante. Como é que é isso? Ou você é ou você não é. E as pessoas, elas vivem em cima do muro, e quando lhes convém eu sou católico, quando não convém eu não sou praticante. Quando convém eu sou evangélico, quando não convém, mas eu não sou praticante. Não existe isso. Ah, eu sou um ex-batista, ex-assembleano. Então você não é. Não existe ex, ou é ou não é. E a gente precisa perceber um outro texto no mesmo livro. 1 Coríntios, agora volta um pouquinho. Capítulo 6, no verso 12. Veja o que diz aqui. 1 Coríntios 6, verso 12. Que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu fui estudar um pouquinho o que significa essa palavra lícitas. Vem de lícitus, do latim, da Vulgata latina, lícitus. Sabe o que significa? Ser permitido, estar dentro da lei. E quando eu entendi isso, eu consegui compreender aquilo que o apóstolo Paulo queria dizer para você e para mim. Porque a gente às vezes pensa assim, né? A gente usa esse verso mais ou menos assim: todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer qualquer coisa. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Mas nem tudo eu quero, ou nem tudo eu devo. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo: todas as coisas me são lícitas, todas as coisas que são lícitas, ou seja, que estão dentro da lei, que está tudo certo, eu posso fazer, mas nem tudo que está dentro da permissão eu devo fazer. Veja que aqui Paulo está ampliando o nosso conceito daquilo que eu devo ou não fazer. Ele está colocando uma sobreexcelência de postura, de conduta e de caráter. Ele está dizendo, mesmo dentro da lei, existem coisas que não me convêm. Por exemplo, vou mexer um pouquinho com vocês agora. É lícito comer carne de vaca, de boi, frango? É lícito? É. Está na lei. Foi Deus ou não foi Deus que liberou? Quando que ele liberou? Depois do quê? Do dilúvio. É lícito? É lícito. Agora eu pergunto, me convém? Não. Alguém vai se perder por comer carne? Não. É ponto de salvação? Não. Agora, me convém? Não. Eu posso, como um cristão, tomar refrigerante? Posso. Agora, me convém? Não. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. E em um templo, a gente não joga lixo. Templo não é lugar de lixo. Templo não é lugar de cadáver. É lícito, mas não me convém. Durante o dia a gente colocou uma enquete na internet, no nosso hot site, www.novotempo.com/escolhas. Eu queria que vocês colocassem aqui no PGM, aqui nossas telas. Olha só a pergunta que eu fiz e o pessoal colocou lá. O que devo fazer quando não concordo com as regras? O que eu tenho que fazer? Tem as regras e eu não concordo. O que eu faço? Volta lá que eu tenho que ler. Obedeço a si mesmo, pois esse é meu dever. É isso que eu faço? Ou então o indivíduo diz assim, não obedeço, pois preciso seguir a minha consciência. Ou então a terceira alternativa, questiono sempre, pois esse é o meu lema. O que você deve fazer? Obedecer, não obedecer ou questionar? Sabe o que eu fiz a propósito? Eu não coloquei, a gente viu ali, ó, aparece 58% diz assim, eu obedeço a si mesmo, esse é o meu dever. Resposta errada. A outra, não obedeço, pois devo seguir minha consciência. Resposta errada. Questiono sempre, esse é o meu lema. Resposta errada. E eu, por questão minha, não permiti que colocasse ali, pode voltar para mim, não coloquei ali nenhuma das alternativas. Sabe por quê? Porque por questão eu coloquei todas as alternativas como se você fosse a referência. Mas você não é a referência e eu não sou a referência. Então não é o que eu penso, não é o que eu acho, se eu obedeço, se eu não obedeço.
Porque existem regras que são erradas. Um dia vão proibir você de pregar a palavra de Deus, e aí? Você vai ficar com qual alternativa? Depende de tantas situações. O problema é que todas as alternativas estavam baseadas no ser humano como centro e como a base das soluções. Ou questionamento, ou obedecer ou não obedecer. A grande questão é o que Deus quer que você faça. Essa é a questão. Eu preciso entender que eu não pertenço a mim, eu sou escravo de Cristo. E se eu sou escravo de Cristo, um escravo não faz o que quer, um escravo faz o que o seu Senhor manda. Um escravo não come o que quer, um escravo não vai onde quer, um escravo não dorme a hora que quer, um escravo não assiste o que quer, o escravo obedece ao seu Senhor. É isso que um escravo faz. Então, quando a gente entra nesse mundo de discussão, liberdade, devo, não devo, obedeço, eu faço o que eu quero, querido, o mundo diz assim, vivendo e aprendendo, né? É o que o pessoal diz por aí, a gente vai vivendo e aprendendo. Não é assim. É aprendendo e vivendo, não é vivendo e aprendendo. Eu não deixo a vida me levar, eu não deixo o mundo me conduzir, e aí então eu vou aprendendo a tranco e barranco, e aí eu vou indo, não é assim, não se conduz a vida assim, não é vivendo e aprendendo, é aprendendo e vivendo. Agora, onde eu aprendo? Na palavra do Senhor. É aqui, querido, é nesse livro que você aprende a viver, é nesse livro que você deve se pautar. Sabe, eu tenho recebido muitos twitters, pessoal no Facebook implorando para mandar um abraço para a minha igreja aqui. Querido, você pode imaginar, eu não tenho condições de mandar um abraço para todos, mas eu mando um abraço muito especial para todos vocês que estão me assistindo. Mas é muito importante que você entenda. Quando você se reúne para você estar junto com uma igreja, no auditório, para estudar a Bíblia, é para estudar a Bíblia e para ver aquilo que Deus aponta para você, e não simplesmente aquilo que você quer, aquilo que você deseja. A verdade é que Deus nos chama para a santidade, Deus nos chama para andarmos na contramão do mundo o tempo inteiro. Tem uma frase que eu gostei muito, estava lá no Facebook dizendo assim: seja o oposto daquilo que o mundo quer de você. Ande na contramão de tudo aquilo que o mundo exige ou quer de você. Eu acho que é mais ou menos isso. Agora, a gente precisa lembrar que nós sempre seremos a minoria. Querido, se você escolher hoje fazer o que é certo, entenda, você vai receber oposição dos amigos, oposição de familiares, você vai receber oposição na faculdade. É assim mesmo. O pessoal quer viver o cristianismo, mas sabe o que eles querem? Eles querem assim, viver naquele mundo plácido, né? Com tons pastéis, está tudo certo. Eu tomo uma decisão radical de não manter relação sexual com a minha namorada, com o meu namorado. E você não quer ser motivo de chacota? Um dia eu conversei com um rapaz que havia traído a esposa. E aí então ele chorando, conversando comigo, sabe o que ele disse? Pastor, eu conversei com os meus amigos da igreja. Sabe o que eles falaram? Para de sofrer. Todo mundo já fez isso. Para com isso. E ele ficou assim, peraí, todo mundo já fez, então esse cara que está me falando já fez? Todo mundo já fez? Quem é todo mundo? Quando nós nos decidimos por Cristo, você vai andar na contramão de tudo. Se tiver todo mundo gostando muito de você, alguma coisa está errada. Porque a gente gera polêmica mesmo, a gente sofre, mas é o bom sofrimento. Aqueles que sofrem por Jesus, eles receberão a glória ao lado de Jesus. Então a gente precisa ter essa consciência. Há mais um texto que eu quero passar com você, encerrando a mensagem de hoje. Se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la no livro de Gálatas, no capítulo 5, e você vai encontrar aqui no verso 13, um verso muito importante. Gálatas 5, verso 13, que diz assim: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servivos
uns aos outros pelo amor. Nós fomos chamados para nos libertarmos do pecado, da maldade, do egoísmo, da indiferença, do sofrimento. Nós fomos chamados para nos libertarmos dos nossos vícios, da nossa maldade, sabe, de tudo aquilo que destrói a nossa vida. Agora Jesus está dizendo, agora que você é livre, não use essa liberdade para se destruir. Você é livre, como Lúcifer um dia era. Só que ele pegou a sua liberdade e trucidou a liberdade dele. E essa deturpação da liberdade transformou ele de um anjo em Satanás. Qualquer pessoa pode seguir os passos de Lúcifer. A liberdade serve para você ser feliz e viver eternamente, ou ser infeliz e morrer eternamente. Como exercer bem a liberdade? O que fazer? Conversando com o pessoal da web lá da Novo Tempo, a gente pensou em alguma coisa palpável, assim, prática, para estimular todas as pessoas do Brasil. E a gente lembrou de uma campanha muito especial, Reavivados pela Sua Palavra. Um capítulo da Bíblia por dia, só um. Nós hoje estamos em Êxodo 35, amanhã em Êxodo 36, depois 37 e 38. E o desafio para todos os internautas, para você que me acompanha pelo executivo na internet, se você está no canal aberto, na Sky, não importa, é muito simples. Você vai ler hoje Êxodo 35, amanhã Êxodo 36, e você vai fazer isso até encerrar a Bíblia. Você vai ler toda a Bíblia, um capítulo por dia. É muito simples você participar dessa campanha na internet. É só você colocar o Jogo da Velha RPSP. Simples. RPSP. Reavivados pela Sua Palavra. RPSP. Jogo da Velha RPSP. E você vai colocar ali uma frase que te chamou a atenção na Bíblia, daquele capítulo, naquele dia. Você vai fazer algum comentário que te chamou a atenção, que o Espírito Santo, e você vai partilhar isso com as pessoas. E você vai ser uma bênção na vida das pessoas. Isso é usar a liberdade para salvar outros, para abençoar outros e para se salvar. Use bem a sua liberdade. Você não foi chamado à liberdade. Deus não te deu o livre-arbítrio para você fazer o que quiser, do jeito que quiser, da forma como quiser. O seu padrão é a Bíblia. É a Bíblia que diz que dia que você tem que guardar. É a Bíblia que diz que comida você pode comer. É a Bíblia que diz que roupa que você pode usar. É a Bíblia que diz que você não vai se pintar como as pessoas se pintam aí fora. Você não vai usar as unhas do jeito que as pessoas aí fora usam. Você não vai usar as roupas que aí fora usam, porque você não é desse mundo. O nosso mundo, a nossa pátria é outra. Nós não pertencemos à moda desse lugar. Nós não somos escravizados pela moda, pela TV, pela rádio, pelos reality shows da vida. Nós não somos escravizados pelas novelas. Nós somos livres. Por isso eu vivo aquilo que Jesus quer viver em mim. Eu exerço a minha liberdade e eu digo assim: Senhor, eu não vou mais usar isso, eu não vou mais assistir isso, eu não vou mais ouvir isso, porque eu entendo que a minha pátria não é esse planeta. Eu tenho um outro lugar para viver. Eu creio em João 14, que diz que Jesus foi preparar um lugar para mim, e naquele lugar, querido, sabe quem estará? Aqueles que usaram corretamente a sua liberdade, aqueles que entenderam que o seu corpo não era seu, aqueles que começaram a compreender que há um novo lugar, uma nova pátria, um lindo país, um país lindo, um país especial que Jesus foi preparar para você. Morra para esse mundo, morra para as coisas desse mundo. Querido, a Tatiana irá cantar.
Mas eu preciso fazer um apelo. E esse apelo é simples. Existe alguém aqui nessa noite, nessa igreja, que precisa dizer: eu preciso morrer, eu preciso me escravizar em Jesus, para então ser liberto de tudo que me aprisiona, do meu pecado, da minha maldade, dos meus vícios, dos meus hábitos, do meu temperamento. Eu preciso ser liberto hoje, e eu não quero exercer a minha liberdade para fazer o que eu quiser, eu quero exercer a minha liberdade para fazer o que Jesus quer. Querido, se você quer viver em um outro lugar, em um outro país, num país onde Deus colocou ali você, sonhe em colocar você, querido, então eu queria que você se colocasse em pé. Querido, não importa se você está em um auditório, se você está aqui nessa igreja, ou se você está na frente de uma televisão ou de um computador. Pode parecer absurdo, como que eu vou ficar em pé diante de uma televisão? Querido, você está em pé diante de Jesus, dizendo: Senhor, eu quero exercer a minha liberdade para te servir, eu quero ser escravizado por ti, porque só então eu serei livre. Há um país, querido, que está reservado para você, e lá a gente vai viver a perfeição, a coerência entre essência e aparência. Lá a gente vai de fato ser feliz. Querido, enquanto a Tatiana cantar, faça um pacto com Jesus, ler a Bíblia, um capítulo por dia, se desprender da maldade e do pecado. Tome a sua decisão. Enquanto ela cantar, coloque-se em pé e diga isso a Jesus.